nós estamos, quer dizer, começando a discutir um pouco a questão de educação do campo a partir da nova institucionalidade. Porque, na verdade, quando você fala em campo, você precisa se deslocar do modelo convencional de educação. Por quê? Porque o modelo convencional de educação não é o modelo freiriano. Quer dizer, e se é o modelo freiriano? O modelo freiriano é o modelo pensado por Paulo Freire, que é um sonho de educação, porque é totalmente inclusivo, é totalmente pensado em função do outro, né? Isso não é possível na educação convencional, que joga o menino dentro de uma matriz, dentro de uma grade. No passado era grade curricular, agora que é matriz. Mudaram o nome, mas será que a ação mudou? Então, quando a gente pensa em que esse nosso público pode participar na construção de uma matriz, quando a gente pensa que ele é capaz de ler as palavras, só ler as palavras, não, ele é capaz de ler o mundo com o instrumento que a gente oferece, a gente está caminhando dentro de uma proposta freiriana, mas ela é deslocadíssima da escola convencional. Então também não é tão simples trabalhar com uma pedagogia freiriana. Ainda é mais difícil trabalhar com a pedagogia da alternância, que atende ao homem do campo. O que é a pedagogia da alternância? Ele vai à escola durante 3 módulos, por exemplo. O 4º módulo é cursado em casa e a escola vai a ele para saber em que aspectos da vida cotidiana, da família, das relações afetivas, das relações sociais, ele está aplicando o que aprendeu na escola. Isso não tem precedentes, né, na história, a não ser com Freire. Então, quando a escola começa a se deslocar dessa posição confortável, convencional, o professor abre o livro, leia na página tal, interprete o texto tal, isso é molíssimo de fazer, né? Talvez, eu arrisco a dizer, uma pessoa nem precisa de escolaridade muito grande para fazer isso. Qualquer um que abre o livro diz, leia, você entendeu? O que você entendeu disso? E as compreensões não são muito diferentes, né? Desde que haja coerência na leitura. Então, quando a escola abre mão desse conforto, eu vou sentar, vai ao quadro, liga seu laptop, liga seu computador, isso é mole de fazer, não é complexo. Agora, quando você se desloca do seu conforto, de sala boa, com ar, como as nossas são, né? Um ambiente absolutamente sanitizado para dar aula, e vai para o campo para saber no que ele aplicou aquilo que aprendeu na escola, é um desafio para o professor. Entender o outro. Entender o outro. É um desafio para o professor conservador. Isso é a pedagogia da alternância. Então, quando você fala em educação do campo, não dá para entender a educação do campo na cidade, porque isso é êxodo rural, né? Ele sai do campo, vem ter aula na cidade e depois se forma e depois vai para o balcão da loja, ou ele pode voltar para o campo e aplicar aquilo que aprendeu em agricultura, em agronomia, em matemática, na vendinha que ele abriu, ele vai trabalhar com porcentagem, com cálculo, com geometria descritiva, sei lá o que mais que ele aprende nos currículos normais, né? Então, se ele for capaz de aplicar isso na sua realidade, a gente está cumprindo a pedagogia freiriana. Se não, a gente ainda está no modelo convencional. Então, quando a gente cria um curso de educação do campo, nós criamos, este curso tem o olhar freiriano. Ele vai trabalhar com a questão da agricultura familiar. O homem do campo precisa plantar, colher e saber negociar aquilo que ele colhe. Não é plantar e colher só para o próprio consumo, isso é bom também. Lucro, né? Ele precisa conhecer o que é lucro, que relações são essas. Não perversas, mas necessárias. Ele precisa saber como é que vende, quanto é que ele pode ganhar em cima do produto que ele plantou e colheu. Então, na verdade, nós vamos ter aulas de agricultura familiar, que é uma temática ultra moderna, né? Levando para ele a ideia de que ele não está se desgarrando do território geográfico, mas ele está acrescentando dados ao seu território afetivo, né? Então, o conceito de território passa na pedagogia freiriana por uma mudança sensível, mas fundamental. Território não é mais um espaço geográfico. Ele é um homem da roça. Se não existe mais quem é da roça, o pé de milho, pé de mango, pé de abacate. Ele é um homem do campo, né? Não é um homem da roça. Que, em contato com as novidades, vamos dizer assim, da pedra, vai se apropriar delas e vai aplicá-las, né? Então, na verdade, quando a gente fala dessa pedagogia assistiva, da pedagogia da alternância, da educação do campo, a gente está voltando a olhar para a necessidade de um homem
que tem uma cultura, tem suas singularidades e precisam ser respeitadas. E serão, desde que a escola tenha esse olhar. Se ela tiver o olhar convencional de gradear esse cara ou de enfiar numa matriz para a qual ele não contribuiu, ela não cumpre seu papel. Esta compreensão do território afetivo que a gente precisa plantar. Porque quando ele entende assim, meu território geográfico não me atende, eu não vou ficar na roça até morrer, vou para a cidade, e vem. E aí a cidade, com toda a sua volúpia, parece que é ótimo, e no final joga esse homem debaixo da ponte, ele se frustra. E aí a gente já vai entrando para outro tema, que é a questão da marginalidade. Se marginaliza e não consegue compreender que cidade é essa leviana que ofereceu tanto a ele e que não respondeu ao anseio dele. Então, se ele entender o seu território de uma forma mais afetiva, de uma forma menos geográfica, ele vai entender que lá há um espaço para o saber dele, principalmente se esse saber for reconhecido.